Entre Receita Federal e Rede Globo, quem é o pior vilão? Essa visão libertária é sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A Receita Federal está há alguns meses numa ofensiva contra a Rede Globo. A acusação principal é de sonegação de impostos no pagamento de atores, apresentadores e outros artistas globais de alto salário. O processo administrativo já está correndo há alguns meses e culminou no dia 15 de dezembro último na emissão de 12 autuações fiscais contra artistas da emissora. Segundo a Receita, serão emitidos nos próximos dias um total de 43 autuações fiscais. A autuação fiscal é uma multa emitida pela Receita que, no caso, pode ser paga pelo artista ou pela emissora. Porém, tipicamente ninguém paga esse tipo de multa, ao contrário, contesta isso na justiça e o processo decorrente pode levar algum tempo. De qualquer forma, o artista e a emissora devem ter dor de cabeça com esse tipo de autuação, visto que, no mínimo, vão precisar contratar advogados para cuidar disso. Veja, eu não gosto da Rede Globo. Claramente é um veículo vendido para a elite socialista brasileira que insiste em promover pautas econômicas absurdas, além de um progressivismo inútil, tudo isso enquanto se pinta como isenta. Pautas econômicas socialistas como o Estado provedor de todo mundo, regulador da sociedade, que são coisas terríveis que sempre acabam por aumentar a miséria no país, só servem às elites socialistas do Leblon de fato. Por outro lado, o progressivismo inútil com pautas tipo causa LGBT, dívida histórica, diferença de pagamento por gênero, ambientalismo, que, veja, sem dúvida alguma, são pautas válidas, problemas reais da sociedade, porém que não podem ser resolvidos por governos. A insistência em levar esses temas para a solução governamental acaba apenas por dar mais poderes para políticos sem nenhum avanço real nessas pautas. No final das contas, o desespero completo e apego absoluto à pauta da esquerda pela Rede Globo tem duas origens claras. A tendência natural de pessoas ricas ao socialismo, você sabe, muitos artistas e estrelas globais tendem ao socialismo simplesmente por serem ricos. O socialismo provê não apenas uma forma dos ricos continuarem ricos, evitarem a ascensão social dos mais pobres, como também apresenta um verniz de bom mocismo, dá a impressão que eles se preocupam com o pobre, o que é falso. O que querem é o pobre melhorando de vida através da ajuda deles, ou do governo, de forma controlada para que jamais ameacem o status quo. Isso não é apenas ineficiente, como é de fato um mecanismo de controle. Apenas o livre mercado permite pessoas realmente melhorarem de vida. Porém, o livre mercado ameaça quem está em cima. Livre mercado não tem perdão. Quem não está gerando valor para a sociedade perde grana. E esses milionários do Leblon gostam muito da grana que acumularam, não querem nem pensar nessa possibilidade. Portanto, ricos vão sempre tender para o socialismo. Ah, olha só, eu quero ajudar o pobre, mas eu não quero que o pobre se ajude não, porque aí é arriscado para mim. Mas esse fator de tendência socialista dos ricos do Leblon sempre existiu. Não explicaria a extrema guinada para a esquerda que vimos acontecer nos últimos anos. O que mudou nesses últimos anos, o segundo fator, a segunda origem do esquerdismo da Globo, foi o desespero com a informação descentralizada, com a informação na internet. Com essa novidade tecnológica, uma estrutura como a grande mídia tradicional se tornou obsoleta. As pessoas veem notícias, veem filmes, programas, se divertem na internet, consumindo conteúdo de milhares de produtores, criadores de conteúdo dos mais diversos tipos. As próprias pessoas, ao mesmo tempo que assistem conteúdo, elas próprias criam conteúdo. Com tanta variedade, as pessoas podem escolher canais de notícia, por exemplo, direcionados mais à sua visão ideológica de mundo, com um direcionamento político similar ao que possuem. Não acabam ficando obrigadas a ver a Rede Globo por mera falta de opção. Veja, a Globo tem uma qualidade técnica memorável, certamente muito maior do que a maior parte dos produtores de conteúdo na internet. O problema é que a afinidade ideológica vale mais para a maior parte da população do que um cenário bacana
bacana, um locutor profissional, uma edição primorosa. No final das contas, livre mercado é sobre o valor que se gera para o cliente final. Não importa o seu custo ou qualidade do que você vende. No final das contas, ela está agora falando apenas para a pequena bolha dela, a bolha esquerdista do Leblon. Não é uma bolha ruim, tem muita gente com grana, mas é muito pouco para sustentar o custo da estrutura monstruosa que ela carrega de um passado em que era muito mais relevante. Tecnologicamente, a Globo e outras emissoras do tipo estão ultrapassadas. A única salvação financeira delas é vender para o governo, onde o interesse político e o descaso com a relação custo-benefício da propaganda ajudam ela a se manter no azul. Bom, só para ressaltar, não gosto nem um pouco da Globo. Eu, inclusive, produzo conteúdo para a internet, portanto, ela é minha concorrente direta, e se for a falência, mais gente vai ver vídeos no YouTube, nas outras plataformas, e proporcionalmente eu vou ter um aumento de receita. Porém, meu ódio pela opressão estatal é ainda maior. Não desejo nenhuma iniciativa privada indo à falência por pressão do Estado. Veja, se uma empresa vai à falência ou simplesmente fecha porque não consegue mais gerar valor para a sociedade, bem, isso faz parte dos negócios. Ainda assim não é para comemorar. Muita gente boa vai perder o emprego, mas é algo que de fato é importante para que os recursos humanos e materiais daquela empresa acabem sendo melhor aplicados em outras iniciativas que geram mais valor para a sociedade. Apesar de doloroso para quem participa do processo, isso aumenta a eficiência da sociedade no médio prazo, todo mundo sai ganhando no final. Eu acredito que a Globo vai acabar quebrando em algum momento naturalmente. Nesse ponto eu não tenho nenhum problema. O governo tentar adiantar isso, para mim, é inaceitável. Uma empresa ser forçada fora do mercado, como está acontecendo com a Globo, é muito ruim. Primeiro porque Estado nenhum tem o direito de cobrar impostos de quem quer que seja. Imposto é roubo, é claramente ilegítimo. Segundo porque, mesmo se visto pelo lado estratégico, a Rede Globo é socialista, então quebrar ela diminui o estatismo geral e vai ser positivo no longo prazo, esse tipo de pensamento estratégico não é justificativo porque nada justifica quebrar a ética libertária. O governo parar de gastar com a empresa é belo e moral, e só isso seria suficiente para, talvez, jogar ela para fora do mercado. Ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. Agora, forçar fiscalização e repressão estatal é um absurdo. Além disso, o caso em si é muito questionável. Não há ilegalidade nenhuma em fazer contratações via PJ. É um procedimento perfeitamente legal, um caso claro de elisão fiscal. Para quem não sabe, elisão fiscal são aquelas medidas legais que podem ser tomadas pelas pessoas para pagar menos imposto, mas são medidas legais. Diferencia-se de evasão ou sonegação fiscal, que é quando as pessoas usam medidas fora da lei positivada para não pagar imposto. Lógico, tudo isso do ponto de vista justpositivista. Do ponto de vista libertário, do meu ponto de vista, claro, todas essas coisas são válidas, inclusive incentivadas. Não se deve dar dinheiro para estados miliciosos ou mafiosos. Não se cede à extorsão dessas pessoas, porque esse dinheiro que você paga sem brigar vai acabar sendo usado pela máfia estatal para financiar violência contra outras pessoas. Não se alimenta mafiosos. Um dia isso pode se virar contra você. Portanto, como disse, esse procedimento de receber via PJ é legal. O mais provável nesse caso é uma dor de cabeça enorme para artistas, para a TV Globo, mas no final, na justiça, essas multas e achaques todos da Receita Federal devem cair. Não é certeza, lógico, porque decisão de juiz sempre pode ir para qualquer lado, mas felizmente a maior parte dos juízes tem o entendimento correto que contratação via PJ é perfeitamente legal. Tem lei explicando isso, tem lei clara dizendo isso. A grande dúvida que fica é por que tem pessoas que ainda preferem a contratação CLT? Eu não sei por quê. CLT é só uma montanha de impostos sem absolutamente nenhuma vantagem, nem para o empregado, nem para o empregador. Não tem estabilidade, não tem direito nenhum ali de fato, que o empregado não acabe de fato pagando com salário mais baixo. Mas quem sou eu para decidir por outras pessoas? Escolha CLT ou PJ é questão meramente do que as pessoas preferem. Lógico, na ética libertária, contratos firmados de livre e espontânea vontade por pessoas maiores de idade e responsáveis são sempre plenamente válidos. Até PJ tem imposto demais e regra demais do ponto de vista libertário.
libertário. Portanto, estamos vendo a briga de duas grandes forças do mal. O socialismo descarado de um dinossauro da mídia tradicional se afundando no poço de piche da sua morte e cuspindo o socialismo para todos os lados para tentar se manter vivo, e o mal do Estado extorquindo empresas e pessoas com o uso de violência e intimidação para roubar mais e mais pessoas. Não gosto de nenhum dos dois, mas o Estado é muito pior nesse caso. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Droff e por Dois Dedos de Teologia, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Saiba mais sobre o nosso projeto no site visãolibertaria.com. Lá você pode sugerir novos artigos, escrever artigos, patrocinar e muito mais. Confira visãolibertaria.com. Até a próxima!